Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Mais um vídeo aqui, esfarelando o dogma da virgindade perpétua de Maria. É o João Oliveira, diz que refuta, católica, que debateu com o padre, né? Vamos ver. Esfarelando não tem nenhum respeito, pô. O dogma. Que é uma conjunção subordinativa temporal, ou seja, é uma condição subordinada ao tempo. Qual que era a condição? O tempo de gravidez de Jesus. Após terminar esse tempo, José poderia tocar sexualmente em Maria, né? Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, né, os católicos têm alguns argumentos para tentar derrubar essa tese do até que. Né? Por exemplo, eles podem citar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, que diz o seguinte, né? Isso é o apóstolo Paulo falando sobre Deus e Jesus. Porque convém que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí o católico pode dizer, quer dizer então que depois que Deus colocar os inimigos debaixo dos pés de Cristo, ele vai parar de reinar? Porque aqui tem um até que, né? E a resposta apologética é muito simples. Primeiro que o até aqui é aquele, né? Já é outra palavra grega, mas também é subordinada ao tempo. Esse até está indicando aqui que não haverá mais necessidade de um reino mediador, né? O objetivo vai estar realizado, porque aqui esse texto está falando claramente da volta de Esse texto está falando, infelizmente, esse até que Cristo vai reinar eternamente. Está falando do reino material, que um dia vai passar. O texto que ele usa aqui para tentar desmentir o católico, que Maria não é virgem, etc., ele usa aqui, ó. Mateus 21, 24. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu sua casa, sua esposa, e sem que ele tivesse conhecida, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome Jesus, ó. Tivesse conhecido a luz. Que é interessante. Os caras, ele quer provar que Maria teve filho com São José. Filhas, como vai dizer Marcos ali, que eles usam. Marcos, se eu não me engano. Marcos 6:3. Eu quero que você me mostre os filhos, as filhas. Não quero entrar em grego, em hebraico, eu quero que você me mostre na Bíblia. É isso que você tem que provar. Os dogmas, a virgindade de Maria é de acordo com a Escritura. Me mostra na Bíblia. Quando ela deu à luz, José tocou, teve filhos e filhas. É simples entender isso. Não quero entrar em grego, em hebraico, em aramaico e... Não, meu irmão. Os caras têm uma malícia, pô. Quando eles não conseguem provar, eles vão entrando para te confundir a sua mente. Aqui esse texto está falando claramente da volta de Cristo, né? Onde ele vai vencer os seus inimigos e Deus vai ser tudo em todos, né? Não vai ter mais uma separação entre mundo espiritual e mundo físico, né? E o checkmate para entender esse versículo está justamente no verso 28, que diz o seguinte: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitaram, para que Deus seja tudo em todos, né? Então vocês percebem que o reino mediador, essa separação entre reino de Deus e nós aqui vai terminar e Deus vai... Você falou que ia esfarelar o dogma da virgindade perpétua de Maria. Eu quero documentos, etc., na Escritura provando que Maria não é virgem. Provando que José teve filhos e filhas com Maria. É isso que você tem que provar. Mas você não vai provar nada. Você vai entrar em grego, em hebraico, mas não vai provar nada. Ser tudo em todos.
Continuando, um outro versículo que os católicos podem usar para tentar questionar o até que lá de José, né, dizendo que a condição subordinada ao tempo nem sempre quer dizer muita coisa, né? Eles usam Mateus capítulo 28, versículo 20, que Jesus fala, né? Isso aqui é Jesus falando: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, ou até o fim dos tempos, né? A resposta apologética para esse versículo é muito simples. Aqui Jesus está falando que vai estar... É simples. O Espírito Santo vai estar com a igreja. A resposta é essa. Não é a resposta apologética, não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que o magistério prega. Por inspiração, ação do Espírito Santo. Esse até que Cristo vai morrer, vai fundar a igreja, o Espírito Santo vai descer na sua igreja, aí sim vai ficar até a consumação dos tempos. É simples entender isso. Os caras, eles fazem aquela manobra, aquela farofa, mas não conseguem provar. Vamos aqui. Eu não tenho paciência, para ficar vendo esses vídeos desse cara, pô. Estar com a igreja, vamos ver aqui mais. Vamos passar para frente. Para sobrinho, né? Só que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala dos irmãos do Senhor Jesus, ele usa o adelphos. Paulo, sendo conhecedor do grego, ele faz distinção entre primos e irmãos, né? É uma coisa a se pensar. Eu já vi muitos católicos falar, mas o adelphos pode ser usado em vários graus de parentesco. Aí eles vão lá para o Antigo Testamento, usando a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. A Septuaginta que os apóstolos usavam, meu querido. A Bíblia dos 70, a LXX. É essa versão que os apóstolos usavam. Por isso que Paulo cita. Não queira mudar isso também. Os apóstolos não usavam a Bíblia judaica. Usavam a Septuaginta. É simples entender isso. E citam, por exemplo, Abraão e Ló, que tem um episódio que Abraão chama Ló de meu irmão, né? Logicamente ele fala isso na questão de fé, meu irmão na fé, né? Aí tá, na Septuaginta, no grego, tá traduzido como adelphos. Aí o católico fala, aí ó, tá vendo? Ó, Ló é sobrinho de Abraão, mas Abraão chama Ló de adelphos, meu irmão, tá vendo? Como adelphos pode significar outros graus de parentesco. Mas calma lá que não é bem assim. Isso cai por terra quando analisamos os léxicos, né? Eu tô, por exemplo, vai catar um livro. Fazer uso aqui do léxico grego do Eugênio Nito. Ó, eu vou encerrar aqui porque eu não... Desculpa, eu não tenho paciência, eu não tenho... Olha só, vamos na Bíblia. Você pega em Gênesis 13, olha só. Até isso os caras querem mudar. Gênesis 13, você pegar Levítico 10, do 1 ao 5, você vê parentesco de segundo grau. Chamando de irmãos. Ali, em 1 Coríntios 15 ali, apareceu a mais de 500 irmãos. Então, esses 500 irmãos são filhos de Maria com José. Atos dos Apóstolos aparece irmãos várias vezes. Romanos também aparece. Romanos 8, essa multidão de irmãos. 29, 8, 29. Olha só. 13, 8. Abraão disse a Ló, roga-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Olha só. 12, Gênesis 12, 4. Abraão partiu com o Senhor, lhe tinha dito Ló, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuía e escravos que tinha adquirido em Arã, e partiu para a terra de Canaã, ali chegando. Olha só. Por quê? Tem as 12 tribos. Eles são chamados de irmãos. A de Levi, a de tribo de Dan, a tribo de Manassés. Eles são chamados de irmãos. Olha só. Você pega em 1 Coríntios... Já fiz uns vídeos falando sobre isso, só procurar no canal que tem também.
Que eu tô sem paciência mesmo, cara. Sem zoeira. Ó, 1 Coríntios, ó, 15. Sim, ó, 6, ó, 5. Apareceu Zé em seguida aos 12, ó. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago em seguida a todos os apóstolos. E por último, de todos apareceu também a mim, como um motivo. Olha só, você pega aqui em Romanos, olha só, Romanos 8, 29. Os que eles distinguiu de antemão, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Olha só, é simples entender isso. Em Marcos 6, que ele usou o texto também, que eu não mostrei, que eu pulei, que é muita farofa. Ó, Marcos 6, ó. O Mateus 13, se preferir. Aqui, ó. Não é este o carpinteiro? 6,3. O filho de Maria é o irmão de Tiago, ó. Momento nenhum esse texto fala que são filhos de Maria com José. Fala que é irmão de Jesus. Por quê? Romanos 8, 29. Essa multidão de irmãos. Quem são esses irmãos? São os discípulos de Cristo. Na fé. Olha só. Irmão de Tiago e de Judas e de Simão. Não vive aqui entre nós também as suas irmãs? Ficaram perpétuas a seu respeito. Olha só quanto filho que Maria deu. Os caras, ele não tem como provar que Maria ela é pecadora, que Maria teve relação com José, etc, etc, depois do parto, não. Porque se José violasse Maria, estaria pecando contra o mandamento, os 10 mandamentos. José, ele entendeu o projeto de salvação. Mas até que, depois quando Maria deu à luz, José a possuiu. Teve filhos e filhas, visão protestante. Mas ali, só esse versículo acaba com todo esse vídeo dele, esse cocô, esse esterco, todo. Só esse versículo acaba com tudo. João 19, 25. Viu como as pessoas desprezam a Escritura? Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofa, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disso, o discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Cadê os filhos? Cadê as filhas? Cadê os irmãos de Jesus? Cadê as irmãs? Porque o único discípulo amado levou ela para sua casa. E ali em Coríntios, Atos 12, 12, estão ali na casa de Maria, orando. Olha só, 12, 12, ó. E o Evangelho de São Lucas fala que, 12, 12, ó. Refletiu um momento e dirigiu para a casa de Maria, mãe de João, ó, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos os tinha reunido e fazia oração, ó. Você está entendendo? Não teve filhos. Esse Adelfo, esse Animélticos, cai por terra. Essa tradução grega, a tradução hebraica, os caras tentam distorcer, cai por terra, meu irmão. Não interessa a tradução. Claro que a tradução tem variação. Por exemplo, o português para o inglês, se você for traduzir amor, I love you, etc. Tem diferença, tem significado que muda o contexto. Do grego, você vai traduzir para o hebraico, tem diferença. O que a Bíblia nos ensina? O discípulo amado levou para sua casa. E Atos, apóstolo 12, 12 ali, ó. Quem escreveu o livro de Atos? São Lucas. Olha o testemunho vivo. João, que tem o sobrenome de Marcos, é filho de Maria.
Olha só que interessante. Na fé. Cadê os filhos com o casamento com seu esposo São José? Se João Batista ficou cheio do Espírito Santo só com a presença da Virgem Maria, imagina São José que caminhou com ela. Mas se Maria mesmo assim tivesse, José tivesse tocado em Maria, Maria é virgem, porque ela concebeu o Emanuel virgem, por virtude do Espírito Santo. Se Maria tiver relação com José, se não tiver, isso é problema deles, porque quem é casado não peca, meu querido. A igreja entende o quê? Cristo veio através de uma virgem. É isso que a igreja venera. Mas vocês não conseguem provar. Fica enchendo essa linguiça aí. Se pagando de doutor, se pagando de mestre. Mas não prova. Não prova. Se for pro original mesmo, catar um cara que entende do original, vocês tomam um cacete. A protestantismo é isso, cara. É fruto, como diz São Pio, do diabo. Que a rincha, o ódio pela figura da mulher é grande, cara. E os filhos da descendência da mulher que tá nessa igreja. Claro que Maria teve muitos filhos, pô. Muitos. Isso você não pode negar, cara. Quem são os filhos de Maria? Aqueles que guardam o mandamento. Apocalipse 2:17. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a primeira resposta. É um vídeo muito chato, mas vou estudar mais detalhadamente para fazer outro vídeo em cima. Salve Maria.